Bom, nessa outra questão ele fala o seguinte: considerando todos os processos térmicos envolvidos no aquecimento das latas e do seu conteúdo no vídeo, o vídeo vai estar aqui na descrição aqui embaixo para quem quiser ver. Qual das alternativas abaixo menciona todos esses processos, né? Então, lembrando que o experimento, o que que ele fez, né? Ele pegou uma lata, pintou ela de preto e uma lata, né, pintou de branco aqui no caso. E colocou água lá dentro, colocou no sol, ou você coloca perto de uma lâmpada também, pode, também funciona, né? A brincadeira também ela é válida. E aí a gente observa o quê? Que a lata escura, a temperatura do líquido, ela fica maior do que da lata branca, né? E por que que acontece isso, né? Qual que é esse processo que acontece de propagação do calor que explica essa diferença entre as latas? Bem, então o que está acontecendo aqui, né? Então, se eu pegar essas duas latinhas, por exemplo, e colocar elas em um quarto, né, em um ambiente fechado, e iluminar, por exemplo, com uma lâmpada. A lâmpada emite luz, né? Essa luz, no caso, ela vai bater nos objetos, tanto aqui na latinha preta, aqui no caso, como na latinha que foi pintada de branca, né, por irradiação. Então, por irradiação, elas recebem energia, aqui no caso da luz, né? E o que acontece com elas quando ela recebe essa energia aqui no caso da luz? O pigmento preto absorve toda ou quase tudo, né? Toda não, mas uma boa parte, a grande maioria da energia que bate na lata, e o pigmento aqui no caso a cor branca, é muito pouca coisa é absorvida, né? A maioria é refletida. Então, objetos aqui no caso com pigmento preto absorve mais do que o pintado aqui, por exemplo, tipo, com pigmento branco, né? E o que que isso influencia? Influencia na troca de calor lá dentro, né? Então, por condução térmica, esse líquido aqui, por exemplo, ele é aquecido por condução, né? Como aquela lata de fora, ela sendo aquecida, ele transmite essa energia lá para dentro para o líquido. E o líquido, por sua vez, ele acontece o quê? A que a gente conhece como convecção térmica, né? O líquido quente sobe porque ele é menos denso e o líquido frio ele desce porque ele é mais denso, né? Então acontece uma convecção térmica também lá dentro, até toda, aqui no caso, o líquido praticamente estabelecer o equilíbrio térmico, né? Enquanto não estabelece equilíbrio térmico, aqui na verdade acontece a convecção térmica lá dentro. Então aqui é um bom exemplo aonde acontecem os três processos, né, de condução de energia. Então, claramente, se eu pegar aqui, por exemplo, eu sei que a temperatura dessa latinha ela vai ser maior que a temperatura do líquido dessa latinha. E por que que tem essa diferença de temperatura, né? Porque, como acabei de explicar, a luz aqui é absorvida pela lata preta, né? A grande parte da energia é absorvida, enquanto que a outra não absorve. Então, como a outra não absorve, a temperatura não vai subir tanto. Já no objeto que tem maior condução, maior condutibilidade térmica, aqui no caso a lata preta, acontece o aquecimento por condução e por convecção térmica, tá bom? Então, quais são os processos aqui envolvidos? Aqui no caso, a radiação, né? A condução e a convecção, né? Ou seja, a alternativa E como correta. Bacana? É isso.